noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa. E a série escolhida da vez é a nova série do Stephen King chamada The Outsider. É uma série que acabou este domingo, ela foi exibida pela HBO, ela tem em torno de 10 episódios. E vou falar um pouco sobre a série, ela é baseada em um livro famoso do Stephen King com o mesmo nome. E aqui eu tô com outro lugar para gravar porque está em reforma aqui a minha casa, então é o que eu estou fazendo para hoje, tá pessoal? E pretendo trazer para vocês talvez Castlevania ou outra série derivada, tá? Então vamos falar um pouco de Outsider, escrito pelo gênio Stephen King, o rei do terror. Então vamos falar um pouco da série. Outsider, eu já falei que ela tem em torno de 10 episódios, né? Ela é de crime, drama, terror. O que mais que eu posso falar? A nota no IMDb dela está em torno de 8.3 de 10, uma nota bem alta, até por uma série de 10 episódios. Vou falar se vai ter uma segunda temporada ou não. Ela tem em torno de 10 episódios de 1 hora de duração cada um deles. A série era semanal e ela é dirigida por Richard Price. Richard Price é um diretor bastante famoso e o último trabalho dele antes do The Outsider foi The Deuce, também da HBO. O diretor executivo é nada mais, nada menos que apenas Stephen King, o autor do livro, né, de inúmeros livros. E eu já confesso aqui desde o início da gravação, tá pessoal, que eu sou fanático pelo Stephen King, já li vários livros dele. O meu favorito é Mr. Mercedes, a trilogia do livro, porque a série eu achei que deixou a desejar. Vale ressaltar uma coisa, eu não li The Outsider, mas de acordo com meu irmão, a série não tem muita semelhança com o livro, pessoal, tá? Eu achei o desenvolvimento da série um pouquinho lento demais, assim, é uma série que, conforme eu vou falando aqui pra vocês, primeiro eu vou, como de praxe, falar dos atores mais famosos dela, tá? E eu vou tentar falar tudo que eu sei sobre a série, vou falar a sinopse, e vamos lá. Antes de começar o vídeo, se você gostou, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever no @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então vamos lá. O ator protagonista da série é o Ben Mendelsohn. Ralph Anderson, que é o protagonista, um cético policial, que ele não acredita nas coisas. E você deve conhecer ele bastante do filme Jogador Número 1. Temos também Tia Erivo, uma personagem muito importante na história também. É a personagem que faz a série ficar um pouco melhor perto do que ela era, porque se fosse apenas o Ralph seria muito chata. Quando entra a Holly Gibney, dá um outro contraste para a série e fica bem melhor. Conhecer ela do filme Harriet. Outro muito famoso é Mark Menchaca. Ele na série é o Jack Hawkins, e você deve conhecer ele da série da Netflix Ozark, que eu não assisti, mas pretendo assistir, vai ter a 3ª temporada este mês. Também o famosíssimo Jason Bateman, que ele lá é o acusado de ter matado uma criança. Na série é o Terry Maitland, você deve conhecer bastante ele da série Caindo na Real, que teve várias temporada. Julianne Nixon, a Glory Maitland, a esposa do Terry. E você conhece ela mais do filme Eutônia com a bela Margot Robbie, a famosa Arlequina. Agora vamos falar um pouco da sinopse, vamos falar um pouco o que eu achei, o que eu não gostei e se terá uma segunda temporada, tá pessoal? Conforme eu já disse, esse livro eu nunca li, mas já li outros, então eu posso me basear bastante no que são as adaptações cinematográficas ou de seriado, conforme a obra escrita por Stephen King. E tem bastantes diferenças, pessoal. Eu não posso falar um pouco do The Outsider, porque meu objetivo aqui é falar sobre a série em si. Mas vamos lá, falar o que significa a série Outsider, que é estranho em inglês. Tanto que no final a Holly cita isso e eu vou deixar depois em aberto. Tá, vamos lá então. Bom, a história conta o que, pessoal? Começa um menino de 11 anos encontrado no parque da cidade de Flint City, é o nome da cidade. E aí, quando fazem o exame de DNA, marcas que deixaram na criança, tudo indica que foi o Terry Maitland que matou, que era o treinador da Liga Infantil de Beisebol. E ele é preso, mas quando ele é preso, ele tem o álibi de que quer provar que não foi ele que matou a criança, pessoal. Que ele fala que é impossível ser ele porque ele tinha um álibi que ele estava em outro lugar a mais de 100 quilômetros da cidade de onde ele morava. E ele é casado e tem 2 filhas.
E a história começa assim, o Jason Bateman, que é o Terry Maitland, ele é preso pelo Ralph e impiedosamente num jogo de beisebol, né, preso já no meio de todo mundo. E aí ele é julgado e condenado por causa que o DNA bate. Só que aí quando que ele tem um álibi dele, pessoal, mostra que ele estava em um outro lugar, numa convenção, e aí tem até vídeo dele. E aí como que você vai provar que tinha uma pessoa num lugar e a mesma pessoa no outro lugar? Ou seja, é impossível você estar em dois lugares simultâneos. Principalmente que você é uma pessoa só. Isso que mostra a história. Com certeza é um infiltrado, ou é um Gwen, ou é algum monstro se disfarçando, já que é uma história de Stephen King, com certeza é um monstro se disfarçando do Jason Bateman, né, pessoal? E aí o Ralph, mesmo cético, e como ele perdeu o filho dele, que é de 11 anos, e você não sabe como ele perdeu o filho, isso não revela na história o que aconteceu com ele. Eu sei que ele se culpa, ele e a mulher dele, a Jane, se culpam bastante pela morte, eles têm até uma distância assim, né, natural de casal, eles não pretendem ter outro filho, ficam completamente amargurados, né, com a vida, e ele continua o trabalho dele. Tem pessoas que testemunham, falam que foi o Terry que matou a criança. E mesmo ele tendo álibi, antes de ser condenado, ele é morto pelo irmão da vítima que ele matou, pessoal. Só que aí tem um porém, porque a pessoa que matou, ela anda com um capuz na cabeça e ela tem um rosto desfigurado. Tanto que a filha mais nova do Terry fala pro policial que ela tem um recado de uma pessoa que parece o pai dela e falou pro Ralph não se intrometer na investigação. E aí vai nessa historinha de você não sabe o que é, ele fica naquela historinha, se você não sabe se ele matou ou não matou, o que o Ralph vai fazer, né? E aí a gente passa por uma outra parte da história, onde eles contratam a Holly, e a Holly ela é meio sensitiva, ela quando acredita em coisas, aberrações assim, tipo igual que o Sonho de Enfrenta, sobrenaturais, sabe? E aí ela é contratada pelo Ralph para investigar os casos, já que o Terry foi morto. E aí encontra depois a roupa dele num celeiro e ele some, que tipo se desfigura e pega um outro corpo. E aí um policial lá que se achava um maioral lá, ele vai no celeiro bêbado, chapadão lá, ele entra e o bicho lá, o tal bicho, que depois eu vou citar quem é, domina o corpo dele. E ele é uma vítima perfeita, pessoal. Ele é o hospedeiro perfeito. Ele começa a controlar ele da forma que ele quer. E faz literalmente ele fazer o que ele quer a mando dele, sabe? Ele é o verdadeiro pau mandado do bicho. E aí a Holly vai investigando, porque na verdade, para você transmitir o bicho, você tem que ter algum ferimento ou arranhão. E aí quando que o Jason foi visitar o pai dele num hospital, ou num asilo na verdade, ele foi arranhado por um dos enfermeiros. E depois aconteceu isso de ter matado o menino. E você acha que é tipo uma possessão, ou tipo uma clonagem, mas não tem nada a ver com isso, pessoal. O monstro, na realidade, eu vou dar um spoiler aqui, é muito famoso. É aquele monstro que aterroriza as crianças. Faz conta a história para aterrorizar as crianças, chamado de bicho-papão. Mas na realidade ele é chamado de El Cuco, que é o bicho-papão espanhol. E aí quando que a Holly descobre, ela vai revelando aos poucos tudo que ela sabe. E aí o Ralph, como é cético, e junto com os amigos deles, todos policiais, falam que ela é doida. Que isso aí nunca vai inocentar o que o Terry fez, né? E a mulher dele é mó revoltada. Ela quer processar todo mundo por causa que ela é xingada pelas pessoas da cidade, já que é uma cidade pequena, né? E a história vai passando isso, pessoal. E aí a Holly descobre as coisas e elas se unem. E aí ela descobre que o Jack tá com um hospedeiro que é o Cuco, que é o bicho-papão, que ele se aproveita e ele se alimenta das crianças primeiro, só que depois ele vai matando todo mundo porque ele se alimenta das tristezas e do lamento das pessoas. Por isso que ele sempre ele fica num lugar próximo de um cemitério, porque é o lugar onde tem maiores lamentações. Então é uma vítima perfeita para a pessoa, ou é o Cuco, o bicho-papão, ou a Cuca, que vem te pegar, tanto faz. Ou a Coca, que é chamado, que fui pesquisar hoje, é um prato cheio, uma pessoa que é desiludida com a vida, que ela está em lamento. Você
possuída por ela. Só que ela, na verdade, ela possui a pessoa e vai se aproveitando. Tanto que o Jack, ele não é arranhado, mas ela se aproveita e entra porque ele estava com um machucado. E aí, depois do Jack, ele pede para ele ir matando todas as pessoas que ele quer. E o Jack é meio revoltado. E aí ele apanha até da própria mãe dele, que é mentalizada, que a mãe dele morreu já, e ela espanca ele. Só que na verdade é o Cuco, o Coca, o Cuco batendo nele. A série, assim, é que nem eu já disse, pessoal, tem muitos altos e baixos. Tem episódios, assim, que são bons e interessantes e tem outros que são muito cansativos, muito parada. Eu não gosto de série paradas. Eu recomendo vocês assistirem muito mais a série Castle Rock, que teve a segunda temporada, que eu achei muito boa, tanto a primeira quanto a segunda temporada, e a série do primeira temporada do Mr. Mercedes, ou a trilogia, que é muito melhor, porque acabaram com o Mr. Mercedes na segunda temporada. E aí, que continuando aqui, o que acontece, pessoal? A Holly revela tudo isso para os policiais, e os policiais acham que ela é louca e não sei o que, só que o cara lá que cuidava do, tipo, guarda-costas em um puteiro, ele é o guarda-costas, e aí ele recebe um arranhão do Terry, ele também fica com o bicho, só que o bicho tem pessoas que quando ele faz o arranhão ele consegue, tipo, clonar elas, e ele sabe tudo o que a pessoa pensa. Por exemplo, se você tenta esconder alguma coisa dele, você erra um plano contra ele, só que tua cabeça vai passar também coisas para ele, ou seja, ele fica, tipo, pegando suas informações e transmitindo para ele, tanto que no final é assim. Ele possui o Cloud, e aí ele vai se transformando, vai fazendo o Jack ainda de pau mandado dele, e aí ele manda ele matar todos os policiais, a Holly, o Ralph, todo mundo que entrar lá para impedir ele, porque conta a história que já era meio prevista. Porque a história é o que, pessoal? Como que ficou assim? Na realidade, o Cuco apareceu quando duas crianças entraram numa caverna dos ursos, as crianças, e aí o pai delas foi chamar por ajuda, aí vieram 32 pessoas, eles entraram na caverna e ficaram procurando para socorrer as crianças. Só que conforme eles foram gritando, a caverna caiu e eles ficaram presos. E aí quando eles ficaram presos, o que aconteceu, pessoal? Aí que o Cuco apareceu, ou a Coca, a Cuca, tanto faz. O bicho papão se apareceu e foi se alimentando, e aí que ele criou o tal do El Cuco. Foi aí a origem dele, em 1900 e alguma coisa. E ele gosta bastante da família do Cláudio, porque ele acha que era importante, é um hospedeiro muito importante para ele. E aí todos eles vão lá tentar enfrentar ele nessa caverna, mesmo não sabendo se ele é imortal, se ele é mortal, porque eles acham que ele não morre. E aí eles vão sozinhos. E aí chega o Jack, já fuzila um monte deles, só sobra a Holly, o Ralph e o Eunice, que é o outro policial amigo do Ralph. E aí o Eunice está ferido, ele manda entrar com a Holly, com o Ralph, e aí eles encontram ele e o Cláudio fica lá fora junto com o Eunice, que ele está socorrendo o irmão dele que tomou um tiro do Jack. E o Jack se mata, mas antes ele é picado por uma cobra. E aí no meio da caverna eles se defrontam com a tal entidade sobrenatural e a Holly fala para ele, mas por que você se alimenta só de crianças? Aí ele fala assim, mó cínico, porque eu gosto de docinhos, de coisas doces. E aí o Cláudio aparece com uma espingarda, e aí a Holly e o Ralph imploram para ele não atirar, né? E aí ele atira. E aí quando ele atira dá um tremor assim, só que eles não ficam presos, pessoal. E aí você acha que é o Cuco lá, que é o Cláudio agora, está morto lá no chão, mas na realidade ele não está morto, pessoal. Ele está fingindo. E aí o Ralph vai lá, fala um monte de coisa para ele, e pega uma pedra e destrói a cabeça dele. E aí tem uma coisa muito importante, pessoal, porque a Holly está o tempo inteiro de jaqueta, e o Ralph está cheio de cortes, assim, por causa que quando tremeu a caverna e caiu algumas coisas do teto dela, eles sofreram arranhões. E aí eu não sei dizer o que acontece, mas eu acho que é assim, pessoal, minha visão. A Holly Gibbon foi possuída pelo bicho, da parte que caiu as coisas, a caverna treme,
e aí arranha ela por dentro da jaqueta, e aí o bicho entra nela. Ele entra no Ralph, e quando que o Ralph abraça para se despedir da Holly, ele arranha ela intencionalmente, e aí ela transforma no El Cuco. Mas também tem outras teorias falando que ela pode ser um El Cuco, já que ela passou por um monte de experimentos quando era criança, e ela é muito inteligente, ela consegue gravar um monte de coisa, e ela sabe mais do que devia. E aí é um prato principal pro El Cuco dominar. E aí no final ela tá no hotel, porque ela se despede do Ralph, e tá lá no hotel e ela tá ouvindo uma música que o Ralph ouviu quando que o filho dele morreu. E que é o Barry, que ele vê ele morto, e ele viu as pessoas mortas na caverna antes de sair. E acaba assim a série, pessoal. Parece um foco assim da câmera passando por trás e o braço direito da Holly tá com um arranhão. E antes ela tava olhando no espelho, ela vê o Jack atrás dela. E ela pega um espelhinho de mão, olha por trás assim do pescoço e vê que não tem marca alguma. E termina assim a série. Então, eu acredito que pode ter uma segunda temporada. Eu li a respeito que o Richard parece só está esperando um sinal positivo da HBO para continuar a série. É uma série assim que eu acho promissora, mesmo o desenvolvimento dela como altos e baixos, que eu acho um grande defeito. Eu não gosto de séries assim. Mas a série a nota assim que eu andei pensando, eu dou uma nota 7 para a série, pessoal. Eu acho que é uma série que promissora, conforme eu já disse, ela tem altos e baixos. Alguns episódios são bem interessantes e outros são muito monótonos. Não sai daquela mesmice e aí fica aquele desenvolvimento lento, sabe, pessoal? E eu acredito que é isso, pessoal. Eu acho que tem séries bem melhores de Stephen King para vocês assistir. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Vocês acham que Outsider pode ter uma segunda temporada? Comentem aqui abaixo e deixem o seu joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça de seguir @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.